Olá, eu sou o Major Moreira e meu objetivo hoje será apresentar à plateia o artigo Adversarial Filter ou Malware Domain, dos autores Rafael Gomes Moreira e Rafael Oliveira Rocha, ambos doutorandos do ITA, professores Dr. Idílio Drago da UNITO e professor Dr. Lourenço A. Pereira Júnior do ITA. Inicialmente, acredito ser importante revisitarmos alguns aspectos que foram considerados nesse trabalho. E reforço que todas as referências encontram-se no artigo original. A agenda proposta para o nosso trabalho será a seguinte. Falaremos nessa parte inicial sobre alguns conceitos importantes. O primeiro deles, Malware Domain. Nesse trabalho, nós consideraremos o domínio de malware como os aspectos envolvidos na criação, na detecção e na defesa contra malwares. E o malware por si só, como todo código ou parte de código que busca burlar um aspecto de segurança. Por exemplo, a segurança de uma aplicação. Quando um malware explora a vulnerabilidade do código dessa aplicação, nós temos outra funcionalidade, é quando o malware ele faz com que uma aplicação execute uma função diferente daquela para a qual ele estava previsto. Adversarial Machine Learning. Verificou-se na literatura que os algoritmos de aprendizado de máquina eles são vulneráveis a ataques, conhecidos como ataques adversariais. E, de maneira geral, esse ataque ocorre quando uma certa entrada de um algoritmo de aprendizado de máquina ela é manipulada de forma intencional e que confunde o resultado da saída desse algoritmo. O exemplo mais clássico que nós temos nessa área de ataques adversariais são aqueles realizados na classificação de imagens. Como exemplo, nós temos a primeira imagem, em que um algoritmo de classificação diria que é um cão, né? Um cachorro, que após sofrer uma injeção de um ruído devidamente projetada para esse fim, a foto do meio, após passar novamente por algoritmo de classificação, classificaria esse animal como uma porta. E dentro da literatura, existem dois tipos principais de ataques adversariais, os ataques do tipo de evasão e os ataques do tipo de envenenamento. Os ataques de evasão, basicamente, é quando as características do elemento que vai ser classificado, avaliado pelo algoritmo de aprendizado de máquina, são modificadas de maneira intencional para que se burle o resultado do algoritmo de classificação. Inicialmente, a gente pode ver nessa figura que nós temos um malware como objeto e ele gera uma matriz de características que são passadas no algoritmo de aprendizado de máquina e que geraria uma classificação correta. Porém, quando eu pego essa matriz de características e injeto nela um certo ruído feito de maneira intencional, quando o algoritmo de classificação de malware novamente recebe esse elemento modificado, ele vai classificar de maneira errônea. E quando nós falamos de envenenamento, os ataques de envenenamento são um pouco diferentes. O ataque de envenenamento, a injeção de amostras modificadas, ela se faz durante o treinamento do modelo. Essa amostra modificada ela será responsável por forçar o modelo a classificar de maneira errada um conjunto de amostras que possuírem certa característica que foram consideradas durante a criação do ruído que foi injetado durante o treinamento do modelo. E um conceito bastante importante utilizado na área pela literatura são os conceitos de problem e de feature space. E nós utilizamos nesse trabalho também. O problem space são consideradas as características reais de um determinado elemento. Como esse elemento se apresenta no mundo real. Por exemplo, um código binário possui um formato esperado de apresentação para o mundo, uma string de bytes. Uma foto possui características que demonstram ali a sua variação de cores e por aí vai.
Feature Space é considerado nesse trabalho como a conversão das características reais de determinado elemento do mundo real em uma representação computacionalmente aceita pelo modelo que receberá essa entrada. Por exemplo, uma mesa pode ser convertida para um vetor de características com as suas dimensões, né? E para exemplificar isso, nós temos 3 fotos. A primeira delas. As 2 primeiras referem-se à mesma foto, só que vistas por aplicações distintas. Então, nós temos a primeira, a foto sendo apresentada por um visualizador de imagens, e na segunda, a foto sendo vista por um visualizador hexadecimal. Ambas são a foto como ela realmente é no mundo real, uma string de bytes, né? A interpretação que é dada muda um pouco, mas é a forma real dessa foto. Porém, para poder utilizar um aplicativo de aprendizado de máquina, eu preciso converter isso para um formato em que o aplicativo entenda. E aí eu converto essa foto para uma matriz de características que pode ser observada na terceira foto. Ou seja, as 2 primeiras fotos me mostram um problem space e a última foto me apresenta o feature space. E é importante entender isso porque existe um problema bastante forte nessa área de estudos dos ataques adversariais, que é o Inverse Feature Mapping Problem, que, de maneira geral, quando se realiza a injeção de ruído em uma imagem sem alterar o seu cabeçalho, ela vai continuar sendo uma imagem, né? E ela pode ser utilizada como uma entrada no ataque adversarial. Ela pode, inclusive, ser vista. Se eu colocar num leitor de imagens, ele vai continuar vendo aquela foto. Porém, quando nós realizamos manipulações em estruturas mais complexas, por exemplo, um arquivo executável, qualquer modificação pode tornar esse executável inutilizável, né? No caso de malwares, eu posso até não tornar ele inutilizável, mas eu posso perder a capacidade maliciosa dele. E como exemplo, eu mostro na primeira foto, né, um arquivo executável de Windows, formato PE, sendo visto por um visualizador hexadecimal. A princípio, uma string de bytes. Eu poderia pegar e alterar um valor desses bytes com a intenção de gerar um ataque adversarial. Porém, quando eu verifico esse arquivo executável numa aplicação que me mostra o que cada pedacinho desses bytes significam, eu vejo que eu não posso mexer de maneira indevida, porque cada pedacinho desse significa alguma coisa que o sistema operacional espera para poder executar esse arquivo. E dessa forma, nós terminamos essa parte de contextualização geral e vamos para a parte do nosso problema em si, né? No campo da segurança, mais especificamente na classificação de malware, muitos estudos vêm sendo realizados na utilização de algoritmos de aprendizado de máquina na classificação desses malwares, principalmente pela capacidade de detecção de novas variantes de malwares baseadas em amostras anteriores. Dessa maneira, a literatura buscou verificar se esses algoritmos de aprendizado de máquina, por si só, não seriam vulneráveis e descobriu-se que eram vulneráveis aos ataques adversariais, necessitando assim avaliar formas de protegê-los. E nesse escopo, focando-se no sistema operacional Android e seu formato de arquivo específico APK, esse trabalho avaliou o desempenho de um classificador adversarial, ou seja, focado apenas em detectar se uma amostra é adversarial ou não, utilizado em série com um classificador de malware, e se este uso poderia impactar o desempenho em máquinas com características próximas às atuais telefones celulares, né, ou máquinas mais simples. E qual foi o método utilizado? Primeiro nós montamos, nós utilizamos uma máquina com processador i7 de 7ª geração, com 16 GB de RAM, e as amostras de malware e de Goodyear foram baixadas por meio da API do Androzu, que é um sistema bastante conhecido para esse fim. Foram utilizadas no experimento 16.000 malwares e 20.000 Goodyears para montar o dataset e treinar um modelo de classificação de malware, e mais 800 malwares para serem convertidos em malwares adversariais. As características dessas amostras para montagem do dataset foram feitas utilizando essa implementação do Drebin, que é um artigo a respeito de classificação de malwares. A extração de características, de maneira geral, como é que funcionou? A extração de características seguindo o modelo Drebin. Primeiro, ela verifica as permissões do arquivo que estão previstas no Android Manifest.xml. Ele verifica as interações do APK com o próprio sistema Android e bibliotecas externas, através das chamadas de API, as interações dessa aplicação com elementos diversos ou entre elementos do próprio
entre processos do sistema, através das intents, e, de maneira geral, uma análise de strings e do código diretamente. Criação do cenário. Foram criados cenários baseados em ataques. Nós usamos ataques baseados em gradiente e ataques não baseados em gradiente. O ataque baseado em gradiente foi o PGD, que significa Project Gradient Descent, né, com um otimizador Adam. E o ataque não baseado em gradiente foi o ataque de Mimicry. De maneira geral, o ataque baseado em gradiente são aqueles que verificam a variação da função custo conforme eu altero as características até chegar num erro de classificação. E os ataques baseados em Mimicry são aqueles em que eu vou injetando ou retirando características da aplicação até que ela comece a se comportar como um arquivo benigno. E os resultados? Inicialmente foi realizado o treinamento do modelo principal, para a classificação do malware, e nós utilizamos uma SVM, tendo em vista que ela tem um bom desempenho em malwares desbalanceados, e normalmente datasets de malware são desbalanceados. O treinamento desse modelo ficou na faixa de 7,54 segundos, e tivemos os resultados conforme podemos ver na tela. Depois disso, nós elaboramos a criação de modelos específicos para cada um dos ataques, ou seja, modelos adversariais. E podemos ver que a detecção foi bastante alta quando o modelo ele se presta a detectar apenas os malwares adversariais. Quando nós fizemos a anexação dos modelos, a melhoria para os ataques foi de 6% para ataques de Mimicry, e 2% para ataques de ATMA. E como conclusão, nós podemos observar que o treinamento em ambos os casos, tanto do modelo principal quanto do modelo adversarial, foram realizados em baixo tempo e com melhoria no desempenho de detecção de malware. Por conta disso, a divisão em dois modelos de classificação, o modelo de filtro adversarial e o modelo principal, pode ser vista como uma saída útil, e os resultados nesse trabalho se mostraram válidos, principalmente em termos de precisão. O filtro adversarial, de fato, introduz uma camada a mais de segurança, e a observação de tempos de processamento pode ser um fator que traz diversas reflexões, não apenas para este trabalho, como para trabalhos futuros. Todos os aspectos que envolvem a dificuldade de processamento são relevantes, principalmente quando estamos diante de limitações impostas pela computação embarcada, por computadores de menor capacidade, até os próprios telefones celulares que fazem parte da nossa vida. Para trabalhos futuros, planeja-se aumentar a dataset de ataques adversariais e não apenas para 2 ataques, como foi feito nesse trabalho atual. Além disso, planeja-se verificar os ataques para diversas plataformas, verificando se isso pode ser um limitante para o nosso modelo. Dessa forma, cumprimos a agenda e cumprimos o objetivo de apresentar o artigo Adversarial Filter on Malware Domain, me colocando à disposição para futuras dúvidas. Muito obrigado.